essa palavra habita em nós, amados. Essa palavra habita em nós, ou seja, essa palavra é abundante, ou seja, não é só para mim e para você, é para outras pessoas, para você transmitir para outras pessoas. As pessoas vão chegar até você e você vai ter uma palavra, você vai ter um conselho. Porque, querido, nós recebemos a abundância da graça no nosso espírito. Você aprendeu também que nós somos maravilha de Deus para esse mundo em caos. Amados, esse mundo está em caos. Tristeza, destruição, morte, acidente. Mas nesse mundo tem maravilha, sabia? Sabe onde que está a maravilha de Deus? É você, querido. Somos maravilha de Deus. Glória a Deus. Colossenses 3, nós vamos ler a partir do verso 15. Você pode acompanhar conosco aqui a leitura. Colossenses 3, 15, diz assim o texto sagrado: E a paz de Deus, para a qual também fostes chamados em um corpo, domine em vossos corações e sede agradecidos. A palavra de Cristo habita em vós abundantemente em toda a sabedoria, ensinando-vos e ademoestando-vos uns aos outros com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando ao Senhor com graça em vosso coração. E quanto fizeres por palavra ou por obras, fazei tudo em nome do Senhor Jesus, dando por Ele graças a Deus Pai. Amém. Curve sua face, querido, vamos ter mais uma palavra de oração. Pai amado, quero agradecer por esse texto, por essa porção gloriosa da Tua palavra. Eu peço que o Senhor use, Pai, a minha vida como instrumento de bênção. Me coloco na dependência do Senhor, Pai. Ministra mesmo, Pai, de mim mesmo eu não tenho nada, eu dependo do Senhor. Fala conosco. Eu peço a presença gloriosa do Senhor. Eu sei que os anjos do Senhor já estão aqui, e nós já repreendemos também toda a oposição, tudo aquilo que seja contrário à Tua palavra, nós quebramos, desfazemos agora, e somente a Tua presença, Pai, leva o nosso pensamento cativo aqui à Tua palavra. Fala conosco, Pai. Obrigado pela revelação desse texto sagrado, em nome de Jesus, amém. Quero colocar aqui como tema dessa ministração aqui, sede agradecidos, sede gratos, sede agradecidos. Amados, um texto de Colossenses aqui, esse capítulo de Colossenses, ele fala, esse capítulo 3 que nós lemos aqui, especificamente, ele trata sobre uma vida plena em Cristo. O que é uma vida plena em Cristo? Você viver a plenitude de Cristo na sua vida. O que é? Você desfrutar de tudo aquilo que Jesus conquistou. Uma vida plena. Quando Jesus veio, Ele andou aqui nessa terra, Ele andou com os seus discípulos aqui, Ele veio aqui curando, libertando, fazendo sinais, maravilhas, coisas extraordinárias, E agora o mesmo acontece através de quem? Através de mim, através de você, através da igreja. Então esse texto fala sobre a vida plena em Cristo. Se você for ver em outra versão aqui, esse texto, ele diz assim, que a paz de Cristo seja o juiz, ou o árbitro, em seu coração, visto que vocês foram chamados para viver em paz como membros de um só corpo. Amados, Paulo tinha um ministério muito dinâmico, e nesse momento que ele estava escrevendo essas cartas aqui, essa carta aqui em específico, ele estava preso ali em Roma, Alguns historiadores dizem que ele estava ali preso em Roma, e ele escreveu essas cartas às igrejas, E essa carta aqui é direcionada à igreja de Colossos, Colossos é uma pequena cidade ali, próximo ali à província da Ásia, e é próximo à cidade de Éfeso, onde Paulo teve um ministério extraordinário também na cidade de Éfeso, Então é uma carta que fala sobre a supremacia e a suficiência de Cristo.
Colossenses 3, que nós lemos aqui, no primeiro capítulo, ele fala assim: portanto, se já ressuscitasses com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está assentado à destra de Deus. Pensai nas coisas que são de cima e não nas coisas que são da terra, porque estáis mortos e a vossa vida está escondida em Cristo Jesus. Uma dessa palavra aqui diz que nós fomos ressuscitados com Cristo, né? Então, quando Jesus morreu por nós, entregou a vida dele por nós naquela cruz, né? Quando ele ressuscitou, nós ressuscitamos com ele, porque a Bíblia diz que nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, né? Mas agora nós, quando aceitamos Jesus como Salvador, né, nós saímos da morte para a vida, né? Então a vida de Cristo está em nós, amados. Então em Cristo agora nós somos uma nova criatura, né? E nós precisamos fazer o que? Buscar as coisas espirituais, né? Por quê? Porque eu e você somos seres espirituais, né? Você não é uma pessoa comum, amado, né? Você não é mais um aqui na multidão, como diz, né? Você é filho, você é herdeiro, você é um ser espiritual. Por quê? Porque o Espírito Santo de Deus habita em nós, né? E eu e você, segundo a palavra de Deus, diz assim, que nós estamos assentados nas regiões celestiais com Cristo. Essa é a posição que Deus nos colocou através de Cristo Jesus, assentado nas regiões celestiais com Cristo Jesus, né? O verso 12 dessa passagem de Colossenses diz assim: revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de entranhas de misericórdia, de benignidade, humildade, mansidão e longanimidade. Então o texto está dizendo o seguinte: que eu e você, nós somos geração eleita, nós somos eleitos em Cristo Jesus, revestidos do que? De misericórdia, de benignidade, humildade, mansidão, longanimidade, né? Para quê? Para que nós somos revestidos com essas coisas? Para tocar vidas, né? Para abençoar pessoas, assim como Jesus fazia quando estava aqui na terra. Jesus continua fazendo, continua tocando, continua abençoando, né? Através de quem? Através de mim, através de você, através da igreja do Senhor, né? A Bíblia diz que nós fazemos as mesmas obras que Jesus fez. Sabe por quê? Porque o Espírito Santo de Deus habita em nós. Amém? Então, amado, quero deixar 3 pensamentos aqui referentes a essa passagem aqui, né? O primeiro pensamento: chamados para viver em paz. O texto que nós lemos diz assim, Colossenses 3,15 diz assim: e a paz de Deus, para a qual também fostes chamados em um corpo, domine em vossos corações e sede agradecidos. Amados, eu e você, nós não somos dominados pelas coisas desse mundo, né? Não somos dominados pelo príncipe das trevas. Por quê? A Bíblia diz que nós fomos resgatados das trevas para a maravilhosa luz. Então, amados, eu e você, o texto diz que nós somos dominados pela paz de Deus, aquela paz que excede todo entendimento, né? Aquela paz que nós recebemos, a paz que só tem quem tem Jesus, a paz que só tem quem tem o Espírito Santo de Deus, né? Amados, então nós somos dominados o quê? Pela paz de Deus, não pelas coisas desse mundo que dominam o homem, né? Amados, 1 Coríntios 2,16, ele diz assim: quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Mas nós temos a mente de Cristo, né? A Bíblia diz que eu e você temos o Espírito Santo de Deus em nós, e nós temos a mente de Cristo, e nós temos a paz de Deus em nós. Amados, só tem a paz quem tem Jesus como Salvador. Por quê? Porque Jesus, Ele é o príncipe da paz, né? Ele é a paz que excede todo entendimento. Filipenses 4,7 diz assim: e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus, né? A paz de Deus excede todo entendimento. O homem não pode entender essas coisas, queridos, né? Todo o estudo teológico não pode entender essas coisas. Todo a inteligência humana, né? Todo estudo
na capacidade humana, não vai entender a paz de Deus, porque essa paz excede todo entendimento, tá? E diz que essa paz guardará os nossos corações e os nossos sentimentos. Amados, então, o nosso coração, os nossos sentimentos estão em Cristo Jesus, né? Nós temos a paz de Deus em nós, a paz que excede todo entendimento. As pessoas estão por aí afora, querido, buscando paz em tantas coisas, né? Você vê tantas pessoas sendo atingidas nos seus sentimentos, nas suas emoções, né? E os nossos sentimentos e emoções estão em Cristo Jesus. Então o texto diz assim: domine o vosso entendimento e sede agradecidos, né? Ou seja, amados, nós precisamos ter um coração grato a Deus, né? Nós precisamos ter entendimento da palavra. Como que eu tenho entendimento da palavra? Ouvindo a palavra, né? Você estando aqui nos cultos, ouvindo, culto após culto, ouvindo, sendo alimentado através da palavra, né? Precisamos ter entendimento da palavra, meditando, ouvindo, examinando as Escrituras. É dessa forma, querido, né? Quanto mais eu conheço de Deus, quanto mais eu conheço da palavra de Deus, né, mais eu vou ter uma vida de paz, uma vida de alegria, uma vida de êxito. Amados, eu sou muito grato a Deus por tudo que Ele fez na minha vida, amados, né? Se eu for contar aqui um pouco do meu testemunho aqui, né, a forma como que eu cheguei aqui, né, algo que Deus fez na minha vida, né? Amados, nós somos gratos a Deus por tudo que Ele fez por nós, a vida que Ele nos deu em Cristo Jesus, né? Amados, nós não podemos imaginar uma vida sem Jesus. Eu não consigo imaginar uma pessoa que vive sem Jesus. Amados, tantas pessoas aí fora, né, sendo dominadas pelo príncipe desse mundo, murmurando disso, murmurando daquilo, murmurando de Deus. Tudo que o diabo quer é isso aí, né? Que as pessoas murmurem de Deus, reclamem das coisas de Deus, que Deus fez isso, Deus permitiu aquilo, e Deus não fez aquilo, né? E amados, e Deus é o único que pode nos ajudar, né? E o inimigo ele cria uma situação para quê? Para que o homem se distancie de Deus. Amados, a palavra de Deus, ela é luz para os nossos caminhos, né? Ela ilumina o nosso caminho. A palavra de Deus, tem um texto que diz: lâmpada para os meus pés é a tua palavra. A palavra de Deus ilumina nossos caminhos, né? E amados, as pessoas de fora, elas estão andando em trevas, elas não sabem para onde estão indo, né? As pessoas vivem numa esperança de uma boa sorte. Não, vai mudar minha sorte, vai acontecer isso, vai acontecer aquilo, né? E, amados, o inimigo tem mentido para muitas pessoas. Uma vez encontrei com um rapaz, né, e ele estava ali, ele é um usuário de drogas, né, e tive a oportunidade de estar junto com ele. Eu estava conversando com ele, comecei a conversar sobre a palavra de Deus, sobre salvação. Ele virou para mim e falou assim: olha, eu sei que para o céu eu não vou, mas também para o inferno eu não vou. Mas você vê como o diabo ele engana as pessoas, né? Ele acha que existe um meio termo, né? A palavra de Deus é bem clara, que Jesus é o caminho, a verdade e a vida, né? E as pessoas estão aí, muitas pessoas estão em trevas, querido, né? Eles estão esperando sorte. Vai acontecer algo na minha vida, no meu relacionamento, no meu casamento, né? Vive sempre pensando ali, não, vai acontecer algo. Amados, você vê as pessoas aí fora correndo atrás disso, correndo atrás daquilo, buscando algo que possa ali trazer uma paz, uma segurança. E nós, querido, eu e você somos filhos de Deus. A Bíblia diz que nós estamos seguros em Jesus, debaixo das asas do Altíssimo. Debaixo das asas do Altíssimo. Amado, o que domina você? O que tem dominado a tua vida? É os sentimentos, a mente, as emoções, né? Amados, nós temos visto nos dias atuais, né, mais acentuadamente nesses últimos anos, né, um ataque muito grande do inimigo na mente das pessoas, né?
estava conversando esses dias com uma pessoa, estudante de psicologia, e ela estava ali conversando, contando assim como ela tem aconselhado as pessoas, né? Eu falei para ela, eu sou um pastor, a gente aconselha as pessoas assim e tal, e como as pessoas estão desesperadas, né? Elas estão dominadas pelos seus sentimentos, pelas suas emoções. Amados, nós precisamos colocar as nossas vidas no altar de Deus, né? Nós precisamos crescer, querido, né? Nós estamos num outro nível de maturidade espiritual. Amados, essa igreja, eu e você, né? Nós, povo de Deus, estamos num outro nível espiritual. Você percebe isso, querido? Você consegue sentir isso? Que você já migrou para um outro nível espiritual, né? Olhe para a tua vida, olhe para você. Não só essa igreja, os irmãos aqui, né? Podem testemunhar, né, na igreja deles, onde eles estão. Como nós estamos num outro patamar, num outro nível espiritual. É ou não é, pastores? Amados, por quê? Amados, nós precisamos crescer. Já estamos num outro nível espiritual. Para isso nós precisamos habitar na presença de Deus. O Salmo de Davi, Salmo 61:4 diz assim: habitarei no teu tabernáculo para sempre, abrigar-me-ei no oculto das tuas asas. Amados, eu e você, queridos, nós estamos escondidos em Cristo, né? Ele nos guarda, Ele nos protege, né? Tem um texto da palavra que diz assim, que você precisa, eu e você como igreja, precisamos declarar essa palavra na vida das pessoas, que diz assim, Mateus 11:28, vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que eu sou manso e humilde de coração, e encontrarei descanso para vossas almas. Amados, quando que eu encontro descanso? Muitas pessoas, já vi muitas pessoas falar assim, olha, eu acho que descanso é só depois que partir dessa. Amados, quando que eu encontro descanso para a minha alma? Quando eu aprendo de Jesus, porque Ele é manso, Ele é humilde de coração. Quando eu aprendo da palavra de Deus e eu pratico essa palavra, aí sim, eu vou ter o descanso para a minha alma, né? Paz, alegria, né? Amados, Jesus, Ele está conosco. Não importa a situação, não importa as intempéries, né? Você ouviu que esses dias uma palavra que não importa as intempéries da vida, não importa a luta, não importa aquilo que se levanta, né? Tudo está nas mãos do Senhor. Amados, não importa o que se levanta contra a tua vida, eu declaro sobre a tua vida, tudo está na mão do Senhor, e Ele vai estabelecer segundo o propósito dEle na sua vida. Vai se cumprir, querido. Todos que estão aqui têm promessa de Deus, todos. Por quê? Porque Deus é o Deus de promessa, Ele é teu Deus, né? Ele é o nosso Deus, Ele é o nosso Pai Celestial. Então Ele vai cumprir segundo o seu querer para nossas vidas, né? Pastor, estou passando um momento muito difícil. Amados, Deus vai transformar os piores momentos da tua vida nos melhores momentos, né? Aquilo que você acha que não tem saída, humanamente falando. Amados, 21 anos de ministério aqui, caminhando aqui, né? Eu sou, o meu testemunho é um exemplo de você chegar aqui e falar, olha, isso aí humanamente falando não tem jeito, né? Eu era um desses, né? Humanamente falando não tem jeito. Deus é o Deus Todo-Poderoso, amados. Amados, vocês estão vendo aqui, falando com vocês, ouvindo, é um verdadeiro milagre, né? A forma com que Deus me trouxe aqui para este lugar. Amados, Deus vai cumprir segundo o seu propósito nas nossas vidas. Amados, não entre em pânico. Deus é poderoso para transformar. Deus é poderoso para cumprir um propósito na sua vida. Cada um de nós aqui tem um propósito. Mas sabe o que nós precisamos, querido? Algo que eu precisei, algo que eu busquei, né? Algo que me deu uma outra visão, que me deu outra direção de vida. Sabe o que é? Ter experiência com Deus, confiar nele, conhecer a palavra dele.
cada vez mais, né, ter intimidade com o Espírito Santo, né? Você ouviu aqui semana passada que você precisa tirar flechas, né? Tem áreas da tua vida, né, que você precisa destruir o inimigo naquelas áreas, né? Jogar uma flecha, 2, 3, 4, até destruir aquela situação que ali onde o inimigo, amados, o inimigo ele vai atingir numa área mais frágil, entre aspas, né, da tua vida. Ele sabe muito bem qual é a área que ele vai atingir, que humanamente falando é uma fraqueza, né? Mas quando eu me fortaleço no Senhor, querido, né, eu atiro as minhas flechas, né, eu destruo o inimigo por completo, né? Que não adianta você dizer, não, eu vou tomar posse da palavra, eu me levanto, atiro as flechas, destruo o inimigo, né? Daqui a pouco você para, né? Amados, é uma guerra constante. Nós vivemos enquanto estamos aqui nesse mundo. Mas, amados, eu vou dizer algo para você. Você precisa superar áreas da sua vida, né? Assim como aconteceu comigo. Quando chega uma pessoa muitas vezes e fala assim: pastor, está acontecendo isso na minha vida, e agora, pastor? Certa pessoa pensa assim: puxa vida, mas olha aqui, como é que vai ter solução para isso? Aí eu vejo, eu olho, penso assim: puxa vida, já passei por isso, isso não é nada. Mas sabe o que é isso? Experiência com Deus, querido. É isso que Deus quer, que você tenha experiência com Ele. Nada vai te abalar, querido, né? A pessoa vai contar, está achando que está contando uma péssima novidade para você. Você olha e fala assim: deixa para lá, né? Por quê? Saber quem nós somos em Cristo Jesus, né? Tomar posse da palavra de Deus. Sabe por quê, querido? Segundo pensamento, não vou demorar aqui, para você rápido. Segundo pensamento, a palavra de Deus habita em nós. Colossenses 3,16 diz assim: a palavra de Cristo habita em vós abundantemente. Então a palavra de Deus, ela habita em nós, mas tem mais, abundantemente, em toda a sabedoria, ensinando-vos e admoestando-vos uns aos outros, com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando ao Senhor com graça em vosso coração. Sabe o que é isso aqui? É a igreja. Esse é o resumo do que é a igreja. A palavra de Cristo habita em quem? Em mim e em você, abundantemente. Porque o que Deus derramou sobre você é mais do que abundante, querido. O Espírito Santo de Deus, ele é ilimitado, e ele está em você, ele habita em você, né? Habita em vós abundantemente em toda a sabedoria. Amados, tanta gente buscando sabedoria. Já vi cada balela sobre sabedoria, né? Coisas humanas, humanismo, coisas que não levam a nada. Verdadeira sabedoria em quem? Em Cristo Jesus, ensinando uns aos outros, né? Admoestando, a palavra diz. O que é admoestando? É você ensinando, orientando. É isso que nós aprendemos aqui, querido, né? Quando nós chegamos aqui, começamos o ministério aqui, fomos ministrados, passamos por uma integração, fizemos um curso de teologia, sendo ensinado, sendo orientado na palavra de Deus, né? Amados, Jesus era conhecido lá no Velho Testamento como palavra, né? Então a palavra de Deus habita em nós, o Espírito Santo de Deus habita em nós, através do que? Através do Espírito Santo de Deus. Então nós somos a habitação do Espírito Santo, né? Então quando eu e você recebemos Jesus como Salvador, querido, nós recebemos o selo do Espírito Santo, né? Amados, o selo do Espírito Santo, você é selado. Isso nos dá o quê? Uma vida de alegria, para desfrutar de tudo aquilo que Jesus conquistou por nós, né? Tem um cântico que diz assim: tudo que Jesus conquistou por nós é um direito nosso, é a nossa herança, né? Você tem uma herança em Cristo Jesus, querido. O texto diz ali: a palavra de Cristo habita em nós abundantemente, né?
Amados, a graça de Deus nos alcançou. A graça é rica e pagou a dívida. Amados, a nossa dívida era impagável. O salário do pecado era a morte, mas o dom gratuito de Deus, que é a vida eterna em Cristo Jesus. Amado, você não deve nada. Então, quando o diabo vier acusar você, não devo nada. Vai reclamar lá com Jesus. Amados, a graça é rica, pagou a nossa dívida, não há mais condenação sobre nós. A palavra de Deus é sabedoria, não somente no intelecto. Tantas pessoas aí que têm entendimento da Bíblia, mas é no seu intelecto. Fiz curso de teologia disso, diz que amém pelos cursos de teologia, também fiz. Faça se você puder, faça mesmo. Bênção para você aprender da palavra. Mas amados, não somente no intelecto, mas essa palavra habita em nós abundantemente. Essa palavra habita em nós. Amados, essa palavra habita em nós, ou seja, essa palavra é abundante, ou seja, não é só para mim e para você, é para outras pessoas, para você transmitir para outras pessoas. As pessoas vão chegar até você e você vai ter uma palavra, você vai ter um conselho. Porque, querido, nós recebemos a abundância da graça no nosso espírito. Você aprendeu também que nós somos maravilha de Deus para esse mundo em caos. Amados, esse mundo está em caos. Tristeza, destruição, morte, acidente. Mas nesse mundo tem maravilha, sabia? Sabe onde que está a maravilha de Deus? É você, querido. Somos maravilha de Deus. Glória a Deus. Sabe por quê, querido? Porque o Espírito Santo habita em nós. Sabe que lá nos evangelhos, sabe qual que era a maravilha do mundo? Jesus. Todo mundo andava atrás dele, pedindo uma oração, pedindo uma palavra. Sabe o que é maravilha hoje? Eu e você. Eu declaro que as pessoas vão começar a andar atrás de você. Fala um pouco de Jesus para mim. Eu quero ir lá na tua igreja. Eu quero conhecer esse Jesus que você conhece. Amados, eu e você, Deus quer que nós levemos a obra dele em frente. Sabe por quê? E como que nós vamos levar a obra de Deus em frente? Reinando em vida. Eu e você, querido, nós estamos reinando em vida. Mas pastor, isso é só quando for lá na glória. Não, em vida, querido. Você já está vivendo a eternidade aqui na face da terra. Puxa, mas isso aí... Sim, querido, é possível. Sabe por quê? Por causa da presença de Deus que está sobre as nossas vidas, por causa do Espírito Santo de Deus que está sobre nós. Ele nos deu tudo referente à vida e à piedade. Então eu e você estamos reinando em vida. Nós somos solução para esse mundo. Nós somos realeza. Nós somos um povo escolhido. Aleluia! Você pode aplaudir Jesus? A Ele toda a honra, toda a glória. Sim, Senhor. Somos realeza, povo escolhido. O texto segue dizendo assim: ademoestando-vos uns aos outros. O que é ademoestar? Aconselhar alguém aí com sua maneira de proceder, corrigir de alguma forma, advertir, avisar, prevenir. Isso significa ademoestar. Então, ademoestando uns aos outros. Então, eu e você, querido, Deus nos levantou para ensinar a palavra dele. Você aprendeu também que quando não ensinamos a palavra de Deus, nós estamos deixando as pessoas fora do reino de Deus. Pastor, se eu for falar de palavra de Deus para as pessoas, vão... Amados, as pessoas estão com sede da palavra de Deus. Eles querem ouvir aquilo que você tem para falar. E se você não ensinar a palavra, não, esse não adianta. Você vai falar, a pessoa vai rir da tua cara. Não, amados. Deus está derramando na face da terra uma fome e sede pela palavra dele. Então, quando eu não ensino a palavra, eu estou deixando as pessoas fora do reino de Deus. Terceiro pensamento, querido. Terceiro pensamento: dando graças
a Deus Pai. Colossenses 3,17 diz assim: e quanto fizeres por palavras ou por obras, fazei tudo em nome do Senhor Jesus, dando por Ele graças a Deus Pai. Amados, eu e você somos pessoas espirituais. Tudo que você faz é espiritual, porque o Espírito Santo habita em você, né? E em tudo que nós fazemos, o nome do Senhor tem que ser glorificado aí fora, né? Toda atitude que você toma, as pessoas olham para você. A Bíblia diz assim, que nós estamos rodeados por uma grande nuvem de testemunhas. Isso é forte, querido, né? As pessoas estão olhando para nós. Olá, chegou aquele irmão lá da igreja, casa dele, né? Eu tenho uns vizinhos lá que as pessoas ficam olhando, né? A gente chega, as pessoas ficam observando. Eles observam nossas vidas. Eles não leem a Bíblia, mas eles leem as nossas vidas, né? Eles leem o nosso testemunho de vida, né? Tudo que fazemos é espiritual, querido. Deus nos criou para viver uma vida de milagres, né? E Deus opera milagres através do quê? Através da igreja, querido. Somos eu e você, né? Amados, sabe o que nós precisamos, amados? Parece loucura, humanamente falando. Se você falar isso para uma pessoa incrédula, ela vai rir de você, né? Sabe que eu e você precisamos sair desse mundo natural, né? E viver uma dimensão espiritual, querido. Porque só eu e você, querido, que temos o Espírito Santo, temos Jesus como Salvador, nós podemos transitar entre esse mundo natural e o mundo espiritual. Só você pode acessar a Deus, só você, né? Amados, as pessoas vão começar a procurar você, pedir uma oração. Uns dias atrás, um empresário me procurou ali, e ele falou: você pode orar por um funcionário meu? Eu tenho uma empresa de transporte aqui, eu já contei esse testemunho aqui para a igreja. Uma empresa de transporte, e todos os carros que eu coloco na mão desse rapaz, ele se acidenta, né? Eu dei um carro meu para ele trabalhar esses dias, ele se acidentou, quase morreu. Será que você podia orar por ele? Eu falei: pode trazer ele aqui, querido, né? Pode trazer ele aqui. Ele veio, trouxe o rapaz aqui. Até o irmão Adão estava aqui, o irmão Adão conhecia o rapaz, né? E ele estava junto comigo aqui, nós oramos por aquele rapaz, e ele estava ali assim, bem triste, desanimado, desesperado, né? Espírito de morte ali sobre a vida dele, né? E nós oramos ali, ele saiu feliz da vida, né? Feliz da vida. Tudo quanto é carro que ele pegava, destruía. Estava a pé, né? Esses dias atrás ele veio aqui trazer o carro novo dele para mim orar pelo carro. Glória a Deus, querido. Comprou um carro novo antes do pastor. Amém. Eu te liberado na palavra, irmão, Deus vai te dar um carro. Eu falei: mas pastor, será? Sim, mano. Ele veio trazer o carro ali, banco de couro, um carro muito bonito, né? Ele trabalha em uma empresa em transporte. Amados, isso acontece, sabe por quê, querido? Porque o Espírito Santo de Deus está em nós, né? Para você liberar uma palavra sobre as pessoas, abençoar as pessoas, né? Amados, porque nós precisamos viver numa dimensão espiritual, porque se eu e você vivermos aqui limitados a esse mundo, nós vamos ter uma vida triste, miserável, frustrada, angustiada, onde nada acontece, querido, né? Por isso nós temos que subir numa dimensão espiritual, assentado nas regiões celestiais, e ali você dá a ordem e as coisas acontecem, né? Porque sair dessa terra, né? Você parar de olhar pelo natural e olhar pelo espiritual. Parece loucura, pastor. É loucura para os homens, mas é sabedoria para aquele que crê. Você crê nisso, querido? Você crê nisso? Amém. Efésios 2,6 diz assim: e nos ressuscitou juntamente com Ele, nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. É ali que eu e você estamos, nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Amados, Deus usa muitas situações, muitas vezes é um trabalhar de Deus na sua vida, né? Muitas vezes nós não entendemos como é que Deus está trabalhando. Tudo que nós precisamos é não querer dar opinião para Deus, mas deixar Deus agir, né? Amados, Deus fez tudo por mim e por você.
nos tirou do império das trevas, nos trouxe para a sua maravilhosa luz. Ele nos fez reis, sacerdotes, filhos e herdeiros, né? Para quê? Para eu e você mudarmos situações, queridos, né? Para você olhar ali amados, o inimigo, ele pinta um quadro caótico, né? Trazendo tristeza, desespero, né? Mas para destruir as obras do diabo, para isso manifestou os filhos de Deus, para destruir as obras do diabo. Eu e você, querido, somos filhos de Deus, para destruir as obras de Deus, as obras do diabo. Amados, o texto fala aqui de gratidão, né? Amados, a palavra é gratidão por tudo que Deus tem nos dado, né? Gratidão por essa igreja, pelos nossos pastores, nossos pais espirituais, né? Pelos nossos irmãos da fé, né? Tem um texto, Salmo 116, 12, diz assim: que darei eu ao Senhor por todos os benefícios para que tem me feito? Que darei eu ao Senhor? Amados, tudo que Deus quer de mim e você é um coração rendido a Ele, é o nosso louvor, a nossa adoração, né? Amados, quanto mais eu e você adoramos a Deus, nós nos tornamos mais semelhantes a Ele. Eu falei que não ia demorar, já estou demorando, né? Amados, não barganhe com o inimigo. Ele tenta apresentar uma solução imediata para você. Confie em Deus, Ele já te deu tudo em Cristo Jesus. Amados, eu tenho aprendido que quando Deus está para liberar algo grande, Deus está para liberar algo grande sobre a sua vida, sempre o diabo vai mandar um lixo na frente, e você pensa que é de Deus, né? Deus quer liberar algo grande sobre a tua vida, o inimigo lança uma coisa antecipadamente, e você vai ter o discernimento em Cristo Jesus para dizer: não, isso aqui não é de Deus, né? Amados, não caia na tentação do adversário, viva as promessas de Deus sobre a tua vida. Amados, para concluir aqui, esse texto que nós lemos ali é um princípio da vida cristã. Em Jesus como Salvador, aquele que se tornou filho, herdeiro, co-herdeiro com Cristo, rei e sacerdote, para reinar neste mundo, né? Para que eu e você tenhamos aqui uma vida de paz, uma vida de abundância, e transbordando a vida de Cristo. Amados, a vida de Cristo está em você, querido. A vida Zoe, ouviu falar de Zoe? A vida de Cristo, a mesma vida está em mim, está em você, e essa vida flui sobre as pessoas. É um rio, há um rio que flui, amados, da tua vida para as pessoas, é uma abundância, é muito. Amados, o nome de Jesus é glorificado através da igreja. Eu e você somos a agência do reino de Deus na face da terra. Amados, descanse no Senhor, entrega teu caminho a Ele, confia no Senhor, porque Ele já fez tudo a teu respeito. Ele não fará, Ele já fez tudo. Deus fez tudo referente à vida e à piedade. Você conhece esse texto de cor, porque eu e você, querido, somos instrumentos na mão de Deus. Para quê? Para tocar vidas, tocar vidas, abençoar pessoas, Pastor, mas parece que esse mundo está aí, parece um caos, porque muitas vezes a igreja não está exercendo isso, querido. Mas eu declaro que eu e você como igreja estamos exercendo isso, nós estamos exercendo, para quê? Para manifestar o reino de Deus na totalidade. Amados, nós somos gratos a Deus por tudo que Ele é nas nossas vidas, por tudo que Ele fez por nós, por essa igreja. Maravilha, querido. Eu quero contar aqui um rápido testemunho para encerrar aqui, A minha esposa já olhou para mim e vai contar testemunho. Isso vai demorar, vai longe. Não, querido, você breve. Mas eu lembro aqui que 21 anos atrás, Deus me deu o privilégio de estar aqui caminhando
desde o início desse ministério, né? Deus me deu essa graça. Eu lembro que 21 anos atrás, estava passando um momento muito triste na minha família, um ataque do inimigo muito forte, algo assim que veio para destruir, para matar mesmo, né? O inimigo em algum momento teve alguma legalidade, né? E ele começou ali, o meu pai a ficar com depressão, muito doente, eu também com sintoma de depressão, minha mãe, meu irmão, todo mundo doente lá em casa, né? Aí o meu pai consultava psiquiatra, psicólogo, nada, porque era algo espiritual. E eu lembro que eu já conhecia, a gente já conhecia o pastor Isaú, a pastora Nilzete, já nós congregamos tempo na presbiteriana, muitos anos atrás, né? E uma tia minha, uma abençoada, essa tia minha é uma bênção, ela já conhecia aqui o pastor também, e ela falou assim: olha, Jackson, por que você não vai lá na igreja do pastor Isaú, é lá em tal lugar, assim, você vai lá receber uma oração. Eu comecei ali a ir nessa igreja, na igreja era um outro endereço, né? E era um ataque muito grande dentro de casa, algo terrível, né? Humanamente falando, querido, não tinha o que fazer, né? E aí, um dia eu estava, né, fui a alguns cultos e parei, fiquei em casa, e certo dia uma pessoa chegou para mim e falou: viu, você procura um pastor aí, pastor da nossa igreja, ele é muito sábio, ele é um homem de Deus, ele vai dar uma direção para você, que vocês estão passando, e ele é uma bênção, ele é isso, aquilo. Aí eu falei para a irmã, você pode marcar lá um horário com o seu pastor? Eu vou lá na igreja. Então ela marcou um horário lá. Olha só como Deus é bom, querido. Você vai ouvir esse testemunho, você vai falar assim: Deus é bom, Ele é lindo, Jesus é lindo, Ele é maravilhoso. Sou apaixonado por esse Jesus, amados. Olha só o que aconteceu. Estava marcado o horário lá com o tal pastor, né? E eu era solteiro ainda, morava com meus pais, aquela tribulação em casa, ninguém dormia, era horrível, horrível, não tem palavras para descrever. Aí, de repente, eu estava na rua, eu já namorava a André, a minha esposa, tocou o celular lá, e eu atendi. Minha mãe falou assim: viu, dá para você vir aqui em casa? Porque a tua tia Laura, o nome dela é Laura, essa abençoada, tia Laura é o nome dela, ela trouxe aqui um casal de pastores aqui, e eles estão aqui em casa, e eu com horário agendado com outro homem, outro pastor. Falei: e agora? Falei: esse Espírito Santo falou assim: cai fora, vai lá na tua casa. E eu cheguei lá, quem que eu vejo lá? Pastor Isaú, pastor José, vocês lembram disso? 21 anos atrás, estavam lá, estava o Ronde, estava o Adriano, a Cris, esses eram pequenininhos, né? 21 anos atrás do tempo. Aí eu cheguei ali, e eles oraram ali conosco, né? E amados, e hoje eu estou aqui por causa disso, né? Fui pastoreado, fui cuidado, né? E o outro pastor que eu ia visitar, pouco tempo depois a igreja dele ruiu, né? Caiu, destruiu, não sei o que aconteceu lá, né? E aí eu comecei a caminhar aqui nesse ministério, né? Só que eu tinha que tomar uma posição diante de Deus, e era uma luta espiritual na minha mente, né? Eu não sabia a postura, aquilo que eu ia tomar. E eu fui numa reunião de oração na igreja, um dia, na igreja lá na igreja do pastor, que o pastor Isaú lá era pastor Nilzete. E Deus usou a pastora Nilzete. Você não sabe quem que é a pastora Nilzete, amados, né? Ela é quietinha assim. O Espírito Santo falou comigo assim: fale isso, fale sobre ela. Ela é uma mãe espiritual, uma mulher de Deus, né? Eu estava numa dúvida, querido. Eu falei para ele: Deus, o Senhor tem uns filhos que o Senhor fala, eles já entendem, mas o Senhor tem os filhos cabeção. Eu sou o cabeção.
Se o Senhor não falar bem claramente comigo, eu não vou entender, Jesus. Deus, eu não vou entender o que é para mim fazer. Fala claramente comigo, Deus. E Deus usou ela para falar comigo. Ela veio falando em mistério. Amados, quando a pastora Nilzete, ela vem orar em mistério, né? Várias vezes Deus usou ela para falar comigo. Quando ela chega perto de mim, que ela vai orar, eu falo assim: fala, Jeová. Fala, Jeová. É Deus falando, querido, né? Deus usou a vida dela assim, eu não tive dúvida do que Deus falou através da vida dela. Olha, Deus está falando para você hoje mesmo, tomar uma posição diante dele. Fica do lado do meu filho Isaú, e você vai ver o que Deus fará na tua vida. Deus usou ela. Amados, se eu estou aqui nesse altar hoje, se eu sou um pastor aqui, né, eu glorifico ao Senhor pela vida desse casal. Mas a pastora, Deus usou ela assim para falar claramente comigo, né? Eu não tive dúvida que era a voz de Deus, querido. No mesmo dia eu fui lá e me desliguei de onde eu estava. Eu vim, obedeci e vim para casa. E estou aqui, querido, para a honra e glória do Senhor, né? Amados, tem jeito para você, querido. Teve jeito para mim. Tem jeito para todo mundo. Aplauda Jesus, querido. A Ele toda a honra, a Ele toda a glória. Sim, Senhor. Embaixadores no YouTube. Embaixadores no WhatsApp. Embaixadores no Facebook. Embaixadores no Instagram. E agora no TikTok. Sempre Jesus, Jesus para sempre. Deus abençoando vida através de vida. Glória, aleluia, Senhor.